Bem, atacante venezuelano de apenas 19 anos de idade interessa à diretoria do Paysandu, que tenta a sua contratação para essa temporada de 2023. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre esse excelente nome do Yerson Chacón, apenas 19 anos de idade, convocado inclusive para a seleção venezuelana principal e que atualmente disputou, por exemplo, o Campeonato Sul-Americano Sub-20 com a seleção do seu país. No vídeo de hoje quero trazer um pouco mais de detalhes a respeito desse jogador, até quando vai o seu contrato com o Deportivo Táchira, os seus números nas últimas temporadas, as suas principais características de jogo e um ponto ainda mais importante, a abertura de horizontes da diretoria do Paysandu, buscando nomes fora do país, como por exemplo o outro venezuelano que jogou junto com o Yerson Chacón, o Robert Hernández, atualmente já contratado pela diretoria do Paysandu, essa boa integração de novos pensamentos também para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C e visando as próximas temporadas. Esse era o principal assunto que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Black Card. A gente grava diversos conteúdos sobre vários clubes fora do eixo aqui no país, como por exemplo o Paysandu, Remo, Atlético Paranaense, Santa Cruz, Vitória, CSA e muito mais. Vou deixar a playlist do Papão na tela final, fechado? E o meu canal do Goiás também, acho que já deu para perceber aqui pelo estúdio, chama Goiás News, o link dele aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, fechado? Outro recado que eu quero passar para vocês é do nosso apoiador aqui do canal, a SportPix.clube, para você palpitar nos jogos dessa próxima quinta-feira nos campeonatos estaduais e pelo mundo afora também. Como por exemplo na Espanha, teremos um jogaço entre Real Madrid e Valência, com a vitória do Real Madrid em casa pagando R$1,40, um empate R$5 e a vitória do Valência fora 7,50. No Campeonato Carioca teremos aí, por exemplo, Vasco da Gama e Resende do Rio de Janeiro, com a vitória do Vasco em casa pagando R$1,28, um empate R$4,50. Madureira e Portuguesa também carioca, um empate nesse compromisso pagando 2,88. E na Copa Itália, um jogaço, com cara de decisão, Juventus e Lazio, uma vitória da Juventus 2,10, um empate 3,25 e uma vitória da Lazio fora pagando 3,75 a cada real apostado. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado da SportPix.clube. Já vai lá, faz o seu cadastro e comece a faturar com seus palpites no futebol mundial e também aqui no nosso país. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre uma informação que veio lá do Twitter do empresário empresário JRB1. É um cara assim que a gente olhando de cara parece que não dá muita bola não, mas ele já acertou várias contratações do Paysandu nessa atual temporada de 2023 e de vez em quando aparecem alguns nomes que foram, por exemplo, procurados pela diretoria do Paysandu. Ele faz um trabalho excelente, principalmente na relação de sondagens, interesses. Alguns nomes, por exemplo, que a gente esperando apenas pelo Globo Esporte, ou algo nesse sentido, as grandes empresas de mídia, local ou até mesmo nacional, só iriam dar como certo se tivesse uma contratação ou algo nesse sentido. Esse trabalho de várias pessoas que fazem isso na internet, são vários clubes que trabalham com algumas informações, muitas delas acaba que a negociação nem vem, enfim, não avança, mas são alguns nomes para a gente ter um pouco mais de ideia do que pensa, do que passa nos bastidores da diretoria, nesse caso do Paysandu. Essa informação, no caso da tentativa de contratação do atacante do Yerson Chacón do Deportivo Táchira. A negociação é uma das mais difíceis, para não dizer impossível, já que o jogador está disputando o Sul-Americano Sub-20 pela seleção da Venezuela. É tratado como uma promessa essa informação ainda neste último final de semana. O Yerson Chacón, que tem apenas 19 anos de idade, de fato nesse campeonato sul-americano Sub-20, que inclusive tem em conta com a participação de várias outras seleções, como Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia e muito mais, pela Venezuela, ele participou até aqui de 4 compromissos, sendo 2 deles como titular, uma derrota para a Bolívia por 1-0 e também na derrota para o Uruguai por 3-0. Diante o Equador e também contra o Chile, ele participou 19 e 16 minutos, respectivamente, entrando na segunda etapa. Coincidentemente ou não, a Venezuela venceu esses 2 compromissos. É um jogador que costuma fazer, por exemplo, a função como um meia-direita, um atacante até mesmo, muitas das vezes centralizado, um ponto esquerda muito versátil também nessa parte ofensiva e que é tratado na Venezuela como uma das principais promessas nos próximos anos. O seu contrato no Deportivo Táchira é longo, vai até dezembro de 2024, então já tendo essa prorrogação de contrato ainda na metade do ano passado, com a duração até o final do ano que vem.
ele que também já foi procurado aqui no futebol brasileiro, essa informação do Globo Esporte, que teve uma proposta recusada do Cuiabá, que contratou vários gringos, né, no ano passado. O Yerson Chacun também estava na mira do Dourado para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, teve a sua oferta recusada. Além disso, a concorrência de várias outras equipes, até mesmo aqui do futebol brasileiro, como por exemplo o Fortaleza, que monitorou a situação do jogador também durante o ano de 2022, e outros clubes do futebol europeu, como o Anderlecht da Bélgica, outras sondagens também, por exemplo, do Bournemouth e do Sheffield United do futebol inglês, naquela ocasião inclusive jogando a primeira divisão local, e dos Estados Unidos também houve interesse por parte do jogador, que até o momento, né, continua defendendo as cores do Deportivo Táchira na sequência do ano. Nessa atual temporada, em 2022, na última temporada completa lá na Venezuela, foram 34 partidas com 4 gols marcados e outras uma assistência. No ano de 2021, a sua principal temporada, 42 aparições com 10 bolas na rede e o outro passe, né, para os seus companheiros. Jogador também que soma boas aparições na seleção venezuelana principal, como por exemplo uma partida contra a Bolívia, né, no ano passado nas eliminatórias, na temporada de 2022, ele participou de 5 minutos desse compromisso contra a Bolívia lá na temporada passada, já tendo uma experiência inclusive na seleção de cima, o que é muito importante para o desenvolvimento paulatino, né, do próprio jogador. Participou também do Campeonato Sul-Americano Sub-20, né, como eu falei para vocês, agora em 2023, e o torneio de Toulon, disputado lá na França na temporada de 2022, com 5 aparições com a camisa venezuelana. Para falar um pouco mais sobre as características desse jovem atacante, ele que costuma fazer duas funções, um meia-direita, meia-esquerda ou até mesmo um meia-central. Vai depender muito dos momentos de cada um dos jogos. Ele que, como eu falei para vocês, é uma negociação sim difícil, com um contrato longo, um valor de mercado atualmente estipulado na casa de 700 mil euros, mas não é nada impossível, né? Como confirmou essa informação dessa tratativa da diretoria do Paysandu. Ele que na última temporada, vou até deixar aqui para vocês, na disputa da Copa Sul-Americana, ou no mapa do SofaScore, atuando bem mais pelo lado direito do campo, como um meia-direita e também uma grande mancha centralizada. Um cara que tem muita habilidade, 1,69 m de altura, destro e, além disso, de marcar vários gols, por exemplo, em lançamentos, né? Há uma bola em profundidade que ele pega, domina e chega, por exemplo, até a cara do gol, marcando com muita tranquilidade. Um cara que lembra até o Ronaldo, né? Não querendo fazer comparação dos dois jogadores, mas que tem uma calma inacreditável frente a frente com o goleiro, principalmente se tratando de um garoto, né, de apenas 19 anos de idade. Muito habilidoso, velocista e boas finalizações também de longa distância. Algo também muito complexo da gente ver, já que, por exemplo, é um jogador de velocidade, mas que tem uma boa visão de jogo. É óbvio, no campeonato venezuelano, é mais fraco, mas não é, por exemplo, um campeonato amador. Muito pelo contrário, eu diria que aproximadamente um campeonato brasileiro, por exemplo, aqui de uma Série C, Série C acho que seria muito. Série C, Série D, vai depender muito da comparação de cada uma das equipes, né? Mas é sim um campeonato competitivo e para um cara com apenas 19 anos de idade já demonstrar tanta habilidade assim, né? Pelo lado direito, velocidade, pegando bem, por exemplo, de longa distância, uma calma absurda para marcar os seus gols, bons passes, visão de jogo, uma habilidade também realmente muito interessante desse jovem meio-campista, né? O meia-direita, meia-central, o Yerson Chacun. É bom em basicamente tudo, né? Pelo que ele apresentou, principalmente na temporada de 2021, quando marcou 10 gols. Fez gols de fora da área, cruzamento, gols ali, por exemplo, driblando, né, marcação, aparecendo nas costas da marcação com grande explosão até a grande área. Enfim, um jogador que parece muito completo. É óbvio, como eu falei para vocês, em um campeonato venezuelano, mas é a primeira divisão e é um dos clubes maiores do seu país, né, o Deportivo Táchira. Como eu falei para vocês, ele jogou a Sul-Americana do ano passado, inclusive enfrentando o Santos em 2 oportunidades, e também a Copa Libertadores da América na temporada de 2022. Foram 5 partidas no total, todas elas como titular e uma bola na rede, além de uma assistência na Libertadores, né, o que já mostra uma certa maturidade do jogador, experimentando também grandes jogos. Jogou inclusive contra o Palmeiras no dia 6 de abril, né, na disputa da fase de grupos. Ficou na terceira colocação e por isso foi para a disputa da Copa Sul-Americana. Vou até deixar o mapa dele aqui de movimentação na Copa Libertadores também do ano passado, atuando bem mais como um meia-direita. É um jogador, assim, muito interessante. Acho que tem tudo para fazer uma boa carreira, não só aqui no futebol sul-americano, mas também no futebol europeu. E essa negociação é muito difícil, é óbvio, mas uma questão que, como eu falei para vocês lá no começo do vídeo, um ponto para a gente observar e também parabenizar a diretoria do Paysandu por tentar coisas diferentes, jogadores estrangeiros, que assim, não quer dizer que eles sejam melhores do que a gente tem aqui no futebol brasileiro, não isso, nem também
que sejam piores. A questão é a economia. O Brasil, querendo ou não, apesar de ter aí os seus problemas, tem uma economia muito mais forte do que os seus outros irmãos aqui na América do Sul. Isso vale para todos, né? Desde a Argentina, o Chile, o Uruguai, que são um pouquinho mais organizados, e em relação aos outros também nem tem comparação, né? Peru, o próprio Venezuela, a Colômbia também tem algumas dificuldades nesse quesito. A moeda, o Brasil tem sim essa grande vantagem, e utilizando desse artifício, né, a gente aqui no Brasil, mesmo com algumas cotas menores, como é no caso da Série C do Campeonato Brasileiro, um jogador que aqui, por exemplo, 20 mil não seria grande coisa, a gente converte para o dólar, dá mais ou menos aí 4, 5 mil dólares, acho que já dá para procurar alguma coisinha interessante. Um jogador jovem que tem que ter, obviamente, esse período de amadurecimento, adaptação aqui no futebol brasileiro, mas é assim muito interessante essa aposta. Os que chegaram dos estrangeiros, né, no Paysandu até agora, o Oswaldo Henriques, esse que já estava aqui no Brasil desde 2018, se eu não estiver enganado, lá do Sport, passou no Vasco, por último estava no Criciúma, querendo ou não, ainda é um estrangeiro, né, um colombiano, e o Robert Hernandes, esse que também jogou juntamente com o Yerson Chacon lá no Deportivo Táchira na última temporada. O Robert Hernandes, que nunca tinha jogado aqui, por exemplo, no futebol brasileiro, foi vencendo, né, essa aposta da diretoria do Paysandu. E olha, pode ser que dê certo, pode ser que não, mas não custaria tão caro, por exemplo, se você fosse numa outra equipe aqui do Brasil, por exemplo, no Cuiabá, no Goiás, no Coritiba, no Guarani, e buscasse um jogador reserva por lá, certamente seria bem mais caro do que o Robert Hernandes. Os outros estrangeiros também que já atuaram aqui no Brasil, como por exemplo o Jorge Jimenez, né, o paraguaio que estava no Ituano, tem passagem também no Náutico, no Operário e também no CRB, e os únicos até o momento. Outros jogadores já treinaram, né, se eu não me engano, o De Agostino também, que não teve esse seu contrato efetivado até o momento no Paysandu, mas é assim um olhar diferente, interessante para a sequência dos próximos anos, com a disparidade econômica, principalmente do Brasil, em relação aos outros países aqui da América do Sul. E querendo ou não, a gente pode até achar assim, mas será que ele sairia da primeira divisão do campeonato venezuelano para jogar uma Série C aqui no Brasil? Querendo ou não, uma camisa do Paysandu pesa muito mais aos olhos, por exemplo, de uma transferência ou para um outro grande clube aqui do futebol brasileiro que esteja em um momento econômico melhor, ou até mesmo um passo direto para o futebol europeu, como aconteceu, por exemplo, com o Marlon, que saiu do Paysandu e foi para o Gil Vicente. Então a gente tem que observar também esse quesito. A gente tem uma liga muito forte aqui no futebol brasileiro, apesar da bagunça que é a CBF e tudo mais, os grandes clubes, né, aqui do nosso país segue com grande moral, e a economia, apesar de não ser tudo isso, é melhor do que os outros países aqui da América do Sul, e aproveitando desse momento também para a contratação no futebol, pode sim fazer muito sentido, como vem pensando a diretoria do Paysandu nesse comecinho de temporada, né, já com 3 estrangeiros dentro do seu elenco. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre esse jovem atleta, né, o atacante, o Yerson Chacon, apenas 19 anos de idade. Recomendo que você assista também alguns vídeos dele, né? Um cara que é fenomenal, sinceramente, pelo que eu assisti dele lá no Campeonato Venezuelano. Um cara que, se continuar nessa mesma pegada, obviamente adaptação a uma liga mais forte, tem tudo para ser uma das grandes joias da seleção venezuelana e, por que não, dos destaques aqui da América do Sul. É óbvio que ainda é muito jovem, mas com apenas 19 anos, 3 temporadas consecutivas como profissional e muito destaque. É um nome pra gente ficar de olho, apesar dessa negociação complicada, né? Volto a frisar isso também, é importante essa mudança da chavinha aqui no futebol brasileiro, do pensamento também, para buscar outros jogadores na América do Sul. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Black Card. Na tela final vou deixar a playlist do Papão aqui no canal, onde gravamos vídeos semanalmente, né, para você conferir as notícias do Paysandu, e também meu canal do Goiás, o Goiás News, o link dele aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!